Bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus e eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada pela vida dos meus irmãos, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, onde nós podemos conversar e ler a Tua Palavra neste devocional. Espírito Santo, essa live do Senhor, minha vida também, eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver palavras, gestos equivocados da minha parte, que o Senhor complete a porção desse dia na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Juízes, capítulo 6, versículo 14. Juízes, capítulo 6, versículo 14. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. João, capítulo 6, versículo 9. Está aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para esse monte de gente? Eu hoje estava vendo esse texto de Gideão, vai na tua força, vai nessa tua força. Deus mandando Gideão para uma missão de libertação, né, do povo, para algo tão grande, para algo tão extraordinário, né? E Gideão dá uma resposta para Deus. E esse menino aqui, de João 6, 9, ele está diante também de algo grande, de algo muito importante. E ele responde também à necessidade daquele tempo. E a resposta dos dois impacta muito a minha vida. Fez muita diferença no meu dia hoje, lendo e fazendo essa conexão dos dois, de Gideão com esse menino aqui, dos 5 pães e 2 peixes. Gideão, ele responde quando que eles estão ali conversando, e aí Deus fala através do anjo, né, diz para ele assim: vai com toda essa força, essa sua força, e livre o povo de Israel, porque sou eu que estou mandando você ir. Então, a resposta que Gideão dá, ele não olha para a necessidade do povo, para o sofrimento do povo. E ele nem olha para o tamanho da força do Deus que estava enviando ele. Ele olha para a necessidade dele. Ele olha para a fraqueza dele. Ele olha para as limitações dele. E ele não vê nenhuma chance de ser o que Deus estava falando que ele era. E ele responde: minha família é a menor de Manassés. Eu sou o menor da casa de meu pai. Você acha que Gideão estava dando alguma informação nova para Deus? Você acha que quando Deus olha para a sua vida, tem alguma coisa na sua vida que ele não conheça, que ele não sabe? Foi ele que te fez. Davi fala no Salmo, acho que 139, não tem como eu fugir da tua presença. Se eu for para o mais fundo abismo, se eu for até o céu, o Senhor vai estar em todos os lugares que eu estiver. Você acha que essa informação aqui, ela era importante para Deus ou ela era importante para Gideão? Continuar escondido, continuar com medo, continuar ansioso, continuar ali, vivendo para si mesmo. Então, quando Gideão, ele olha para si, ele vê a limitação e não vê possibilidade de ser útil na vida de ninguém, porque ele não está dando conta dele mesmo. Estou dando conta de mim. Vou dar conta dos outros, Deus? Você não está vendo que eu estou vindo aqui escondido, limpar essa comida aqui para poder minha família comer? A minha família é menor e da minha família eu sou o menor. Então, sempre quando a gente fica olhando para as nossas limitações, a gente não enxerga nada de útil em nós para ajudar um todo, para ajudar o próximo. Quando a gente vê esse menino aqui, de João 6, 9, ele não aparece ele perguntando: será que vai dar? Será que eu ofereço? Será que não? Será que vai ser? Não, diz que ele chega com 5 pães e 2 peixes. De alguma maneira, aquele menino já tinha presenciado os feitos extraordinários de Jesus. Ele falou: tem um pouco, mas
na mão desse homem aí, vai ter alguma utilidade. Sabe? Os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus, tem um moleque aqui com a história. Você acredita, Jesus? Tá ali com 5 pães, 2 peixinhos, tá querendo ajudar, ver se isso vai ajudar em alguma coisa. Aí Jesus fala assim, eu quero, traz para mim. Tipo, os discípulos foram fazer uma fofoca de um deboche e saíram com a cara grande, né? Como diz lá em Goiás, saíram com a cara de tacho. Que Jesus falou, eu quero o pouco que ele tem para oferecer. Se como esse menino, a gente olhar para a necessidade dos nossos irmãos, para a necessidade do nosso irmão, nós sempre vamos encontrar algo em nossas mãos que vai ser útil na vida do próximo. Mas se nós, como Gideão, começarmos a olhar o que a gente não tem e ficar com essa autopiedade, neste lugar de ver, só olhar para nós mesmos, nós não vamos enxergar a oportunidade de ajudar ninguém. Tem pessoas que vivem precisando, a pessoa nunca ajuda ninguém, ela está sempre precisando. Tem gente que eu nem abro, às vezes nem acompanho muito nas redes sociais, porque são pessoas que se dizem Igreja de Cristo, mas que só posta miséria, só posta tragédia. Não tem problema você quer postar a realidade da sua vida, mas cadê a esperança? Onde abunda o pecado, a graça dele superabunda. Então, assim, hoje eu aprendi muito com essa conexão desses dois. Eu gosto de fazer conexão, né, de personagens. E hoje, esses 2 personagens da Bíblia me mostrou para mim uma realidade, o quanto que a gente perde a oportunidade de ser útil para Deus, de ser útil para o nosso irmão, olhando para nós mesmos o tempo todo. Se eu for olhar para a necessidade que eu tenho da minha vida, para como foi a minha noite hoje eu tive uma noite bem difícil, eu não estaria aqui fazendo essa live com vocês, mas não é sobre mim, é sobre ele. Eu tenho que vir aqui, eu tenho que repartir com vocês o que ele derrama sobre mim, o que ele traz cura para mim, traz alívio para minha alma. Pode ser que não seja importante para algumas pessoas, mas eu tenho certeza, porque a palavra de Deus não volta vazia, vai entrar no coração de alguém, vai trazer algum refrigério, como trouxe para mim, vai trazer para alguém. Mas se eu ficar olhando para as minhas dificuldades, para as minhas dores, eu nem levantava da cama. Mas o pouco que eu tenho, eu ofereço. Qual é o pouco que você tem? Você não consegue enxergar, né? A gente entrega nas mãos de quem tem o poder da imitação, que é o Satanás. Satanás, ele é o imitador de Deus, ele não é criador de nada. Mas muitas vezes você fala assim, não, o diabo só precisa de uma brechinha. O diabo só precisa de uma oportunidade. O diabo, o Satanás, ele quer só um espaçozinho mesmo. E quando a gente tem essa brechinha, a gente tem esse espaçozinho para entregar para Deus, a gente acha que é pouco. Para Satanás, a gente acha que é suficiente uma pequena oportunidade, uma pequena brechinha. Mas quando nós pensamos em Deus, de entregar algo pouco, a gente não acha que é pouco, acha que não é suficiente. Depende das mãos de quem que você está entregando. Nas mãos de Satanás, você acredita que uma brecha, que algo pequeno, com uma pequena rachadura, com uma pequena oportunidade, Satanás pode fazer um estrago. Mas você não acredita que essa pequena brecha, que essa pequena oportunidade, que essa pequena rachadura nas mãos de Deus pode ser um caminho de milagres. Deus não exige muito de você, exige o que você tem. E você acha muito mais eficaz ficar com medo de Satanás usar o seu pouco para fazer um estrago na sua vida, do que de Deus pegar o seu pouco e multiplicar, transformar em muito. Talvez eu esteja sendo um pouco confusa aqui, minha cabeça muito acelerada, mas eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo. Quando Deus fala com Gideão, fala, você pode ir na força que você tem, porque sou eu que estou te mandando. Deus precisa se apresentar para Gideão, dizendo, sou eu que estou te mandando. Mesmo ele ouvindo que era Deus que estava mandando ele, a resposta que ele dá para Deus é, eu sou o menor da minha casa.
Tem gente melhor para você escolher. Tem gente melhor para fazer vídeo na internet. Tem gente que fala um português melhor para fazer uma live. O senhor pode usar outras pessoas. Por que o senhor está mexendo comigo, Deus? Ele olhava para a limitação dele e a resposta que ele dava era desculpas. Quando você olha para o pouco que você tem e começa a dar desculpas do porquê que você não pode ajudar, por que você não pode ir, por que você não pode fazer, você está deixando que Satanás administre o seu pequeno, o seu pouco. Porque o que o diabo quer que você faça é que você não seja útil para o reino de Deus. E ele usa o seu pequeno, ele usa o pouco que está nas suas mãos para te paralisar e para aumentar o rombo da sua alma, enquanto Deus quer fazer de você caminho. Caminho de bênção, caminho de milagre. E aquele menino não precisou de Jesus ficar ali contando nada. Ele olhou para o que ele tinha e viu uma oportunidade de ser útil para aquele homem que fazia milagres. Ele enxergou um poder extraordinário de Jesus e falou, olha, é pouco, mas na mão desse homem aí, eu tenho certeza que ele vai fazer alguma coisa. É essa certeza que eu e você temos que ter diante desse Deus que pode fazer um caminho de milagres no pouco que você tem. Só que quando a gente só olha para o que a gente não pode, a gente fica dando desculpas. E as nossas desculpas sempre são colocando a nossa identidade num lugar que Deus não criou para ficarmos. Um lugar pequeno, um lugar obscuro, um lugar escondido, porque Deus nos criou para sermos luz, para sermos bênção, para sermos caminho. Gideão olhou para a limitação e começou a dar desculpas, a dar justificativas. Gente, Gideão falou alguma mentira? Não. Ele realmente era da menor tribo. E ele realmente era o menor da casa dele, mas Deus não estava preocupado com isso. A preocupação de Deus naquele momento era que Gideão entendesse o poder da entrega. Gideão, com apenas 300 homens, derrotou 135 mil. Aquele menino, aquele moleque ousado que chegou. Gente, ele chegou com 5 pães e 2 peixes. Por mais que foi ridicularizado, as pessoas criticaram ele, os próprios discípulos, mas que é isso para esse monte de gente? Jesus falou, eu quero o que ele está oferecendo. Me emociona muito quando esses textos que falam que Deus aceita o pouco que a gente tem. Eu me lembro quando Jesus falou sobre os 2 mais importantes mandamentos, que era amar a Deus acima de todas as coisas. E essa parte com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Essa parte me emociona. Porque eu acho que a minha força é tão pequena. Eu acho que o meu entendimento é tão pouco. E mesmo assim, Deus aceita o amor que eu tenho para dar para Ele. Mas se você é alguém que vive olhando só para você mesmo, você nunca vai ver em você nada que possa ser útil na vida de alguém. Eu já contei aqui histórias para vocês da minha mãe. Minha mãe não era uma pessoa rica, era uma aposentadoria pequena, que gastava muito com remédios, mas a minha mãe sempre tinha algo para oferecer para o próximo. Ninguém chegava em casa com alguma necessidade, hoje ninguém vai na casa de ninguém, mas em Goiás, na casa da minha mãe, era o dia inteiro gente, visitando, pedindo alguma coisa, não saíam com as mãos vazias. Como Gideão, é claro, ele deu essas desculpas, mas depois ele obedeceu. E ao obedecer, ele viu o milagre do pouco se transformar em muito na mão dele. Ele se tornou juiz naquela época e ele, com apenas 300 homens, derrotou 135 mil homens no exército. E o menino, o rapaz, com 5 pães e 2 peixes, essa atitude dele, desse pouco nas mãos do poderoso Jesus, o Cristo de Nazaré, se transforma em alimento para mais de 5 mil pessoas.
porque não eram contados nem mulheres nem crianças, né? Por que você fica tão preocupado com o pouco que Satanás pode usar para fazer um estrago na sua vida? E esse mesmo pouco você não crê que pode se tornar um grande milagre nas mãos do poderoso Deus que te criou, que colocou você nessa jornada, que fala, sou eu que coloquei você aí, eu assumo a responsabilidade de toda a sua necessidade. Vai ter momentos que você vai precisar, talvez, de ter suporte financeiro, de saúde, não interessa. Confia tudo que você tem para o Deus que colocou você nessa história, nesse caminho, nessa jornada. Você crê que Satanás pode usar uma brechinha para bagunçar sua vida? Ele é um imitador, porque a regra é a mesma. Deus usa uma brechinha para fazer de você um caminho de milagres. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Que como esse moleque, esse menino, que olhou para Jesus e falou, é pouco, mas eu vou ser útil. E como Gideão, por um tempinho olhou só para si mesmo, mas depois entendeu, que nós possamos entender e aprender que o que nós precisamos é entregar tudo que nós temos. As pessoas podem não achar muito, você pode achar que é pouco. Mas o poder que vai receber esse teu pouco não é pouco, ele é extraordinário, é gigante. Em nome de Jesus, coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada pelo teu amor, misericórdia e graça. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós ficamos o tempo todo olhando só para nós. Ao olharmos só para nós nos deparamos só com portas fechadas, só com impossíveis. Nos ajude a olhar para o nosso irmão. Nos ajude a olhar para o próximo, para a necessidade do outro. Para entendermos que o que temos nas mãos é suficiente para nós e para ser caminho na vida de alguém. Nos tire, Espírito Santo, deste lugar de vítima, deste lugar onde ficamos com os olhos só na nossa necessidade, na escassez que enfrentamos. Nos ajude a ser caminho de milagres neste mundo. Em nome de Jesus. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.